Olá! Fissuras de retração em vigas. Na verdade, esse mesmo padrão pode acontecer em pilar, pode acontecer em qualquer peça longa, mas tende a ser mais comum em vigas, porque elas tendem a ser mais altas e com menos aço no meio. Mas a questão é, quando que elas geralmente acontecem? Elas acontecem quando uma empresa está começando, ou quando tem um engenheiro começando a controlar a execução, né, uma equipe nova muitas vezes, com concreto usinado, não estava acostumado com concreto usinado, ou, alternativamente, quando está trabalhando com um agregado menor, ou com concreto de maior FCK, ou algum outro mais fluido e tudo mais, pode acontecer esses efeitos, ok? Por qual motivo eles acontecem? Basicamente, eu tenho meus pilares da obra, ok? Eu tenho a viga. O concreto, lembrando aqui, a gente joga o concreto na obra e começa a cristalizar. Quando o concreto começa a cristalizar, ele esquenta, ok? Ele vai aumentar a temperatura. E logo depois de um tempo, né, quando ele terminou de cristalizar, ele vai reduzir a temperatura, vai voltar à temperatura ambiente. E quando isso acontece, qualquer peça que volta para a temperatura ambiente retrai. Ok? Qualquer elemento que você esfriar vai reduzir dimensões, a não ser a água que vira gelo, que é um caso especial. Mas a questão é no concreto, realmente, ela vai retrair. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, os pilares vão impedir a viga de retrair. E lembra que é a questão dos pilares impedir. Porque se a viga retraísse e tivesse solta no lugar, ela só retraía. Ok? Mas se tiver os pilares impedindo, ela vai tentar retrair, os pilares vão segurar ela e ela vai fissurar. Ok? Porque o concreto vai ter uma resistência de tração elevada. A armadura de pele combate isso, tanto que a norma obriga a partir de 61 centímetros de altura uma viga ter armadura de pele. Menos que isso não é obrigatório, mas ainda pode acontecer em vigas de 50, vigas de 40 de altura, esse efeito. Uma viga de 30, 25 pode ser mais raro porque ela tem uma distância menor até o aço, ok? Mas vigas de 40, 50, 60, quanto maior a altura, maior o risco até ser colocado armadura de pele. Como que isso então pode ser evitado? Primeira questão é armadura de pele. Ok? Ah, mas a viga tem 50. Ainda assim, colocar armadura de pele pode evitar isso. É um custo a mais? Sim, é. Então entra a questão que não é muito interessante colocar essa armadura de pele. Porque ela tem uma viga de 6 metros lá, e essa viga de 6 metros aqui, ó, eu vou colocar, quem sabe, dois ferrinhos de 8. Dois ferrinhos de 8 é 0,8 kg por metro. Se a viga tem, se eu estou falando o custo do aço lá, R$ 12, eu tenho que falar R$ 60 para uma viga lá só para evitar umas pequenas trincas. Por questão que tem outras maneiras de resolver. Quais são as outras maneiras que não custa esse valor adicional de aço? Basicamente a questão aqui é o seguinte, tem várias. A questão é, essas trincas aqui, elas vão ocorrer porque o concreto retrai, o concreto vai retrair. Então você não consegue impedir qualquer trinca de ocorrer. Ah, então é impossível. Não. A questão é que você consegue reduzir essas trincas e você consegue reduzir o tamanho delas. Ok? Vai virar tipo uma microfissura apenas, que vai ser praticamente indetectável, a não ser que você analise com muita precisão. Ok? Não vai ser uma coisa visível ao olho nu. Ok? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer com que essas trincas não expandam, porque a partir do momento que tem uma trinca minúscula, pronto, já permitiu o concreto de já gerou ali a eliminação da tração gerada pela retração, ok? Então, isso aí seria suficiente. Por que ela continua aumentando? Porque tem mais água do que deveria no concreto. Ah, mas eu controlei a água. Não importa. A questão aqui é o seguinte. Vamos pegar a NBR 1018. A NBR 1018 fala o quê? Que dependendo da classe de agressividade, ok? A quantidade de água, o fator de aguacimento vai variar de 0,45 a 0,65, o fator máximo de aguacimento, ok? É possível com critério chegar tipo, a 0,4. Com muito controle dá para chegar em 0,35, ok? Menos que isso é praticamente impossível, ok? A não ser que tenha um uso extremamente pesado de aditivos que não é o normal de um concreto, ok? Então a questão é, 0,35 tipo, é muito pouca água. E ainda assim, o cimento não precisa de tudo isso. O cimento vai precisar em torno de 0,2 a 0,25 de água cimento. Tá? Por que isso é importante? Porque o restante da água vai sair do concreto. Ok? Então, a água que foi concretada a mais, que é necessária por causa da fluidez, que é necessário por causa da execução do concreto, né, para permitir uma vibração e tudo mais, porque senão seria um concreto extremamente seco, vai ter que sair do concreto. Como que ela vai sair? Basicamente, ela vai sair através dessas microtrincas. Ok? Então a questão é que a gente tem que fazer com que essa água saia o mais lentamente possível. Por quê? Bom, porque se a água toda tiver que sair em muito pouco tempo, ela vai ter que abrir trincas muito maiores para ter espaço para sair toda a água. Ok? Então a primeira coisa é
aumentar o tempo de cura do concreto vai te ajudar. Como que você vai aumentar o tempo de cura? Primeira coisa é, ao invés de usar muitos aceleradores de pega, minimizar o uso de acelerador de pega e quem sabe usar retardador de pega. Só que um custo adicional. Segunda maneira é, se você tiver a oportunidade de usar um cimento CP5 ou um CP2, utilize o CP2. O CP5 vai dar uma cura mais rápida. Quanto cura mais rápido dá para tirar as formas, mais vai trincar também. Ok? Então o CP2 vai ter vantagem aqui. Se você tem a oportunidade de usar um CP4 ou um CP2, use o CP4, porque o CP4 é retardador de pega. Ok? Então você vai usar o concreto com digamos, o cimento que leva maior tempo para dar uma pega. Porque cimento, consequentemente, ele vai tender a, digamos, gerar menos fissuras, porque ele demora mais para curar, a água pode sair mais lentamente. Próxima questão. Você impede a água sair, gerando um congestionamento de água do lado de fora. O que seria isso? Molha o concreto. Tá? E aqui entra um problema. Existe uma cultura no Brasil que fala o seguinte: vai lá, de manhã molha o concreto e de noite joga mais uma mangueirada de concreto. Isso pode até funcionar para FSK baixo. Mas a questão é, conforme vai aumentando o FSK, que vai aumentar a taxa de cimento, vai complicar. Okay? Por que eu falo disso também? Porque uma outra questão que a gente tem é que geralmente no concreto usinado, a gente vai ter uma taxa de cimento maior, ok? Uma mistura muito melhor do concreto, ok? Se você está fazendo concreto na obra e nunca tinha acontecido isso, e agora começou a acontecer, é porque agora você está trabalhando com o fiscal adequado, ok? Mas a questão é, a prática a gente tem que basicamente deixar o concreto úmido, ok? Não é para duas vezes por dia vai lá e joga uma mangueirada de água. Não, tá? É para deixar o concreto úmido, ok? Como pode ser feito isso? Bom, se a gente for pensar, dependendo do caso, dá para ter um cara ficar jogando água o dia inteiro, ok? Ah, mas tem que gastar um cara, vai gastar um servente, vai gastar R$ 80 para evitar fissuração na laje inteira, ok? Então essa é a questão. R$ 100, quem sabe, mais o custo da água, tá? A questão é, isso vai impedir a fissuração da laje, porque a água não vai conseguir sair. Vai retardar um pouco a cura, mas vai impedir a fissuração da laje. Próxima questão. Se você está concretando uma laje exposta, concretando uma peça exposta, é interessante que você bloqueie o vento. Como, por exemplo, faz um tapume no entorno da obra. Ok? Mal bem isso já é necessário por questão de evitar acidentes, mas você pode fazer um tapume que impeça o vento também. Né? Ao invés de fazer só uma tela, por exemplo, aberta, você pode fazer realmente uma lona fechada no entorno da obra, porque isso vai reduzir a quantidade de vento passando pela laje, que o vento vai tender a tirar a água. Né? Então a água começa a sair, o vento tira, abre espaço para tirar mais água. Ok? Então, bloquear isso é uma maneira eficiente. Outra questão eficiente é não aproveita os dias mais quentes para concretar. Isso muitas vezes é difícil por causa do planejamento da obra. Foi planejado concretar dia 7, tem que concretar dia 7. Mas a questão é, se for possível, não concreta no dia mais quente. Se for possível, planeja também quando que vai ser concretado. De maneira ao concreto muito jovem não ter exposição do sol bem na parte mais, digamos, bem na hora mais quente. Ok? Uma maneira que fazem, no caso de pontes, é o quê? É começar a concretagem em torno das 4 às 5 da tarde. Ok? E manter a concretagem até, sei lá, 9 da noite. O que vai acontecer aqui? Claro, vai depender de cada caso. Muitas vezes, se você está concretando um concreto usinado e é uma obra pequena, você pode começar a concretagem às 4 e terminar às 6. Mas a questão base aqui é o seguinte: comece a concretar às 4. Ok? Às 4 horas da tarde, o sol já não está tão forte. Das 4 sei lá, até terminar a obra, até terminar a concretagem, você vai concretar sem um sol forte acertando o concreto. Chegou o término do concreto, você vai ter que esperar pelo menos umas 6, 8 horas, que vai ser mais ou menos madrugadinhas de manhã, ok? Até poder começar a umedecer ele, ok? Nesse período de tempo, você está aproveitando o frio da noite. Durante o frio da noite, você não vai ter tanto problema de retração, porque vai estar mais frio. Digamos, vai ter insolação, desculpa, ainda vai ter problema de insolação por estar mais frio e o concreto ainda está com calor. Conforme ele vai esfriando, vai chegar amanhã e chegando de manhã, você já umedece toda a laje, já planeja úmido, ok? Uma ideia base é o quê? Ou deixa um cara molhando toda hora, ou vai ter um cara que, digamos, a cada 2 horas ele vai lá, molha tudo, deixa tudo, digamos, uma camada de água mesmo, ou, melhor ainda, se for possível, faz uma fiada de alvenaria no entorno,
Ok? Uma fé de alvenaria rápida, ele só senta o tijolo ali, não precisa ter uma qualidade boa, não precisa nivelar tudo mais, só faz a primeira fé de alvenaria e enche de água no entorno. Ok? E daí cada 2 dias, cada 3 dias, vai lá e enche aquela água de novo. Ok? Quanto mais tempo você deixar, melhor. Tá? Ah, é muito tempo. Ok, tá dentro da questão de tempo de escoramento, tempo de água e tudo mais. O escoramento, claro, se você tiver uma camada de 10 centímetros de água, que está falando de mais 250 quilos por metro quadrado no escoramento, então é uma questão que tem que ser pensada já no projeto. Mas é uma questão que vai praticamente eliminar essas fissuras de retração. Ok? Agora, a próxima questão aqui é o seguinte. Você trabalhando com a FSK 25, não é tão crítico esse controle. Está dando que FSK 30, 35. Começa a ser mais crítico. FSK 40, mais crítico ainda. Quanto maior a FCK, mais crítico esse controle, porque você tem mais cimento e, consequentemente, vai ser mais crítico. Entendido? Tá? Mais cimento vai precisar de um pouco mais de água relativa e, consequentemente, vai tender a ter uma fissuração maior. Ok? Tá? A questão aqui é o seguinte: demonstrar que, por exemplo, um manual aqui de patologias, tá? Um print de um manual de retração hidráulica. Ok? Tá? Digamos, a classicidade não é alta em si, tá? É uma agressividade média, é um problema médio para a obra. Ok? Tá? Dependendo do caso, cada peça pode ser diferente. Tá? A questão aqui é o seguinte: excesso de água pode acontecer, tá? Então, realmente, excesso de água ou de areia pode acontecer, no caso, falta de brita, né? Por isso que é mais comum acontecer com brita zero, porque ela não tem uma eficiência tão adequada. Muitas vezes, misturar brita é mais eficiente que colocar só brita zero, tá? Basicamente, não molhar a armadura antes. Recobrimento excessivo pode acontecer também, facilitar a fissuração. Isso pode acontecer quando? Dois motivos, tá? O primeiro motivo é que você vai trabalhar com um cobrimento de 4 centímetros, 5 centímetros por uma classe de velocidade elevada. Esse é o motivo. Agora, tem um motivo muito mais comum, principalmente em obras que não tem um engenheiro ou que tem um engenheiro bunda mole que não consegue falar para os pedreiros fazer as coisas e deixa ele executar de qualquer jeito. É o seguinte: o engenheiro vai lá e projeta aqui, ó. Projeta o estribo ali, ó, na viga bonitinho, certo? Tá aqui o estribo da viga, tá? Só que para colocar, pensa uma obra que vai gastar, sei lá, R$ 1 milhão. O cliente fala, não, mas gastar R$ 500 essa obra em, em, em espaçador? Não, meu Deus do céu, vou gastar 1 milhão, mas eu não gasto 500 em espaçador. E daí o que acontece? Acontece que a ferragem, como ela está solta ali embaixo, na prática ela fica assim, ó. Geralmente é muito comum acontecer isso em obras, quando não tem espaçador, que é uma coisa que vai gastar R$ 500 uma obra de 1 milhão, a ferragem fica mais ou menos assim, ó. Tá? O desenho aqui, ela vem aqui, ó, e fica mais ou menos assim, ó, ela fica num canto da obra, ok? E o que acontece aqui é o seguinte: desse lado aqui, ó, muitas vezes tem cobrimento, sei lá, de meio centímetro, 1 centímetro de um lado. Então, o engenheiro fala que planejou 2,5 de cada lado. Aqui tem um, aqui tem, e desse lado aqui tem 4 centímetros. Ok? É muito comum acontecer, porque se não tiver espaçador, o que, que impede isso aqui? Ok? Tá? E, consequentemente, desse lado aqui vai aparecer mais retrações. Por quê? Porque aqui tem muito comprimento, tem 4 centímetros, não foi o que foi planejado. Ok? Aqui embaixo pode ter sinais de início de corrosão, que daí não vai ser retração, vai acontecer possibilidade de corrosão inicial aqui também, mas isso é mais longo prazo. Então, o que vai acontecer? Quem sabe a viga, uma semana depois concretado, vai começar a aparecer fissuras desse lado. Ok? E daí uns 3, 4 anos depois de concretado, vai aparecer fissuras de corrosão desse lado e embaixo. Ok? Por quê? Porque economizaram R$ 500 em R$ 1 milhão. Ok? Então isso acaba sendo uma questão. Além disso, a viga vai ter uma flecha maior, porque ela não vai ter tanto, o negativo vai estar menor, não vai estar disposto corretamente, vai ficar a restribuição e, consequentemente, vai fazer com que a viga falhe antes. Ok? Então essa é a questão base. Agora, próxima questão que a gente tem aqui, ó, má cura do betão. Do concreto, né? Betão é como que os portugueses chamam concreto, tá? Por isso que a gente chama de betoneira, porque é o que faz betão, que é concreto. Mas a questão é, má cura por quê? Vento ou sol, ok? Precaução basicamente é comprova que o concreto tem resistência prevista, porque se o concreto tiver resistência prevista, isso aqui vai ser só uma retração, não vai ser um problema crítico, vai ficar aparecendo, ok? Pode selar com nata de cimento, ok? E se tiver um problema adequado, né? Porque isso pode acontecer se for colocado muita água, né? Então, deu muitos fissuras aqui, ó. Já pega um corpo de prova, tá? Quando você for fazer o concreto, tem o corpo de prova da concreteira, tem o seu. Com 7 dias arrebenta e verifique se está condizente com o que a concreteira diz que deu com 7 dias, e com 28 dias arrebenta para verificar se está condizente com o que a concreteira diz com 28 dias. Se não está, seu concreto pode estar mais fraco. Pode estar reforço também aqui, se tiver muitas fissuras, principalmente alguns elementos específicos. Beleza? Mas por enquanto é isso. A ideia base é controla mais a cura. Se for falar de viga de 50, 55, 60, tem a ficar mais elevado, já também controla colocando armadura de pele, ok?
E a questão principal é tenta usar retardador de pega e cimentos que demora mais para fazer a cura. Beleza? Que isso aqui vai reduzir a fissuração drasticamente, ok? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.